Hoje eu vou falar com você sobre elementos da comunicação e como é que isso se desdobra lá nas funções de linguagem. E aí, pessoa, beleza? Tudo certo? Professor Guga Valente, aqui do Brasil Escola, mais uma vez com você. Hoje, para a gente falar sobre os elementos da comunicação e a importância deles no desdobramento lá das funções de linguagem. Bom, mas antes de a gente começar a falar disso, deixa eu te convidar para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. Não deixe também de assinar as notificações para receber sempre as novidades que a gente tiver por aí. Muito bem, quando a gente fala dos elementos da comunicação, nós estamos falando daquilo que é necessário para que a gente possa ter uma comunicação, né? Muita gente acha que assim, se eu tenho alguém para falar algo, uma mensagem, e eu tenho alguém para ouvir, pronto, né? Eu tenho comunicação, duas pessoas conversando, tem uma mensagem ali no meio, isso é suficiente. Não, isso não é suficiente. Apesar desses três elementos estarem presentes dentro da teoria dos elementos da comunicação, existem outros elementos que a gente precisa pensar um pouco sobre eles. Bom, primeiro, de fato, é o emissor, né? Então, quem é o emissor? É aquele responsável por enviar a mensagem ao receptor, tá certo? Então o emissor, parte dele a necessidade de enviar a mensagem para o receptor. E aí então nós temos a mensagem, que é o objeto propriamente dito da comunicação, né? Para que haja comunicação é preciso que haja um objeto, algo que comunique. Então são as palavras, são os textos, são as imagens, ou seja, aquela mensagem precisa ser passada para o outro e o que compõe essa mensagem pode ser bastante diverso. Vamos imaginar aqui que seja uma mensagem, por exemplo, de um programa desses de conversa como sendo o WhatsApp. Então, quando você tem um emissor que manda uma mensagem de um WhatsApp, né, uma mensagem de WhatsApp para um receptor, nós temos aí o princípio básico da comunicação, tá? Então, além do emissor e do receptor, nós temos essa mensagem, né? E temos aí então a figura do receptor sobre o qual a gente vai falar agora. Então, quem é o receptor? O receptor é aquele responsável por receber a mensagem, é o nosso interlocutor. É aquele que vai estar apto a receber essa mensagem, e aí a gente colocou aqui metaforicamente, né, a título de analogia, uma mensagem de WhatsApp. Então, escolhi lá no meu WhatsApp a figura para quem eu quero enviar a mensagem, escrevi a mensagem e enviei para aquela pessoa. Beleza? Bom, isso já é o suficiente? Não, porque nós temos ainda outros elementos que compõem essa comunicação. Por exemplo, então, o assunto, né? A gente vai chamar de referente aqui, tudo bem? Vamos adotar esse nome referente, depois a gente vai entender por que a gente está chamando de referente. Mas o referente é o assunto, é o contexto. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou enviando uma mensagem para você, uma mensagem de WhatsApp, eu escrevi essa mensagem para você, você recebe essa mensagem, só que quando você lê, você não entende patavina, não entende absolutamente nada, porque aquele assunto não é um assunto que você está familiarizado, não é um assunto sobre o qual você sabe falar, você não sabe do que se trata. Então, será que a comunicação se fez? Se o outro recebe uma mensagem e dela não consegue compreender nada, dá pra gente dizer que houve comunicação? Tá? Então, o referente precisa ser um referente plausível para ambas as partes que fazem parte do processo de comunicação. Além desses elementos que nós já apresentamos, que são o emissor, a mensagem, o receptor e o referente, nós temos também o código, tá certo? Então, ainda dentro dessa analogia que eu estou fazendo, eu mandei uma mensagem para você, mas agora o referente é o quê? Um referente que você entende perfeitamente. É um assunto que faz parte do seu universo. Você compreende perfeitamente. Acontece que o texto está em russo e você nunca leu uma palavra em russo na sua vida, você não faz a menor ideia de como é que seja o russo. Aliás, você olha para aquela mensagem do WhatsApp e você nem sabe que língua é aquela. Você acha até que o WhatsApp está com problema. Dá pra gente dizer que houve comunicação? Não dá. Porque nesse caso o código que foi empregado não foi compreendido, não foi compartilhado pelos elementos da comunicação ali, pelas pontas da comunicação que são o emissor e o receptor. Então o que é o código? O código é aquilo que é compartilhado entre os dois e vai ser possível de o outro conseguir decodificar a mensagem.
Eu estou utilizando a língua como exemplo porque nós estamos utilizando essa analogia aí da conversa pelo WhatsApp. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que as cores, elas funcionam também como elemento, né, de código. Nós temos, por exemplo, um tipo de performance. Vamos imaginar que o teatro, por exemplo, né? Então, uma peça de teatro tem uma linguagem própria, é um código. A gente sabe, né? Aquelas figuras atuando no palco, a gente sabe o que significa aquilo ali, nós entendemos aqueles elementos. Então, o código é, na verdade, aquilo que vai ser compartilhado com o receptor, de modo que ele consiga decodificar. Então, aqui no Brasil tem um jogo muito famoso que é o jogo de truco. E as pessoas, antes de jogarem truco, elas combinam, por exemplo, ali um sinal, né, para indicar se tem carta, se não tem carta, se vai jogar naquela mão, se não vai. Então, aquele sinal que eles combinaram previamente ali, aquilo é um código. Aquele código pode ter sido inventado naquele momento, mas o receptor vai conseguir decodificar a mensagem porque o código partilha. Né, os dois partilham. Se por acaso ele utilizasse um código ali, né, um sinal com o rosto, um gesto, alguma coisa, que o outro não soubesse, que não tivesse combinado, ele não compreenderia, ele não decodificaria. E ainda nós temos o canal. Né? O que é o canal? O canal é o meio pelo qual a mensagem vai ser enviada. Então, não adianta nada eu ter um emissor que manda uma mensagem cujo assunto é compreendido pelo receptor num código que ambos compartilham se o canal não estiver funcionando. Ou seja, eu mandei a mensagem pelo WhatsApp em português com um assunto que você conhece, que você domina, só que eu estou sem internet. Então a mensagem não vai, e a partir do momento que a mensagem não vai, significa o canal falhou. E aí a comunicação não se faz. Ou seja, todos os elementos da comunicação precisam estar em harmonia para que ela possa se estabelecer. E aí, diante desses elementos da comunicação, nós temos aí as funções de linguagem, tá certo? E existe uma função de linguagem para cada um desses elementos da comunicação. Quem postulou esses elementos da comunicação foi um russo chamado Roman Jakobson. Ele, um linguista, que foi responsável por estabelecer essas funções de linguagem e, com isso, fazer-nos compreender por que a gente produz determinados gêneros, como é que determinados textos se comportam dentro da sociedade. As funções de linguagem são as seguintes, você vai ver aqui no quadro que a gente está montando, cada uma delas aparecendo para cada tipo de elemento da comunicação. Então a gente tem, por exemplo, uma função de linguagem que está ligada ao emissor. A gente vai chamá-la de emotiva. Ela ocorre naqueles textos ali em que predomina a primeira pessoa. Depois nós temos aí a função poética, que por sua vez está relacionada à mensagem. E aí tem o trabalho com a linguagem, né? Você vê que o texto está focado no trabalho com a linguagem ali, com a coisa de mexer com o tipo de linguagem que está sendo empregada. Então não é uma linguagem fria, é uma linguagem mais subjetiva. Nós temos aí uma função também que está relacionada ao receptor. Nós vamos chamar essa função de conativa ou função apelativa. Esses dois nomes são muito recorrentes aí. Cuidado que não é conotativa, é conativa, tá bom? Então é uma função que está centrada no receptor. A gente vai ver isso muito, por exemplo, em propaganda, né? Beba tal coisa, faça isso, né? Seja aquilo. Tem até a musiquinha da Pitty, né? Pense, pare, compre, beba. Né? Tem aquela musiquinha Admirável Chip Novo ali, do disco Admirável Chip Novo, em que ela faz uma sequência ali de textos que estão voltados para o receptor, né? Então tem essa função aí de linguagem também. Nós temos a função metalinguística, que é uma função que está relacionada ao código. Então é uma função que a gente percebe quando um texto cita o próprio texto. Né? Então você tem um filme, por exemplo, e dentro do filme tem outro filme. Aí a gente vai ver que isso é função metalinguística, sei lá, um dicionário que usa palavras para poder explicar palavras, né? Então, função metalinguística. Nós temos a função referencial, que é aquela que está centrada no assunto propriamente dito. Função referencial, então, é aquela presente nos textos de livros didáticos, nos artigos de divulgação científica, né? Nós vamos encontrar em reportagens, está centrado muito no assunto. Então, ali a gente tem a função referencial. Nós temos ainda a função fática, e a função fática é aquela que está calcada ali no canal. E essa função a gente percebe muito quando a gente vê diálogo.
quando você vê duas pessoas conversando, é muito normal que as pessoas utilizem marcas dentro da fala que deem a entender que elas vão continuar falando ou que elas vão encerrar aquilo que elas estão dizendo. Duas pessoas conversando ao telefone, por exemplo, uma pessoa fala assim, alô? Né? Isso aí é função fática, ó, o código, o canal está funcionando perfeitamente. A outra pessoa diz, ah, sei, certo, entendi. Essas marcas, certo, entendi e tudo mais, ajudam o outro a perceber que o assunto tem continuidade. Né? Se algum dia alguém te ligar e você ficar mudo do outro lado, a pessoa vai ficar assim, você está me ouvindo? Né? Exatamente porque a função fática faz esse papel, desempenha esse papel de indicar para nós se está havendo continuidade ou não naquilo que está sendo produzido dos enunciados. Então, eu vou te convidar para assistir a aula da professora Maria Beatriz sobre funções de linguagem, em que ela vai dar exemplos específicos de cada uma dessas funções e vai explicar de modo pormenorizado cada uma delas. O link está aqui, colocado aqui, em algum lugar aqui da tela, para você poder acompanhar essa aula maravilhosa dela. Eu espero que você tenha gostado dessa aula também, possa curtir e compartilhar com seus amigos, se inscrever nas nossas outras redes sociais, para ficar sempre atualizado sobre o que a gente está produzindo aqui, tá bom? Obrigado pela audiência e a gente se vê. Valeu!